Boa tarde, Daniela. Mantendo nesse assunto da economia, por que o Flávio Bolsonaro até agora não fez um gesto à Faria Lima e não indicou quais são os planos econômicos, ou pelo menos um rumo, alguma direção que pudesse acalmar, né, o mercado? E também a senhora aceitaria, né, já falou da possibilidade de ser vice, a senhora poderia ser também uma ministra da Fazenda em um eventual governo Flávio Bolsonaro? De novo, eu não estou preocupada com cargo agora, não. Eu acho que tem mais cargo do que gente hoje na campanha. Estou preocupada com a mudança de Brasil. Acho que é necessária a mudança. Discordo de você, Marcela, se me permite. Assim, a direção está dada, que é o caminho da prosperidade. Eu assumi o trabalho que tinha sido feito e a gente está finalizando e ouvindo, e eu vou começar algumas rodadas de conversa, não só com a Faria Lima, mas principalmente com o setor produtivo, tá? Que é quem está amassado. Então, hoje, com essa taxa de juros e com essa carga tributária, está inviável produzir no Brasil. Então, o primeiro semestre foi recorde de quebradeira, de falência e recuperações judiciais de empresas no Brasil. Mais de 80% das famílias estão endividadas. Então, existe uma questão aí que essa retomada da confiança e essa retomada do controle de gastos, da trajetória da dívida, ela é essencial, porque o governo, ao se endividar em bola de neve, ele está aumentando o endividamento e quebrando as empresas do Brasil e principalmente as famílias. Mais de 80% das famílias estão endividadas. Hoje saiu o dado de inadimplência, que foi recorde de novo. E se a gente continuar nessa trajetória de juros, eu acho que vai comprometer muito, principalmente empresas e famílias, né? Então, o governo está se comprometendo e, consequentemente, comprometendo empresas e famílias. Então, a gente se preocupa bem mais até com as conversas com o setor produtivo do que com a Faria Lima. A Faria Lima, ela é pragmática nesse sentido. Acredita-se que política, controle de gastos, né, política fiscal é uma política de mercado. Eu tenho falado, não é. É uma política social, porque não tem ninguém mais prejudicado do que as famílias e as empresas, porque no caso dos rentistas, né, que é o que se chama de Faria Lima, eles são rentistas, quanto mais altos juros, a vida continua confortável. Então, a gente tem aí um projeto que já foi dado à direção. Vamos trabalhar em 3 eixos: um eixo de controle de gastos e criação de mecanismos de controle de trajetória de dívida; o segundo eixo voltado para reformas microeconômicas, com foco na produtividade, competitividade, na segurança jurídica e no desenvolvimento, né, e na promoção de investimentos de setores estratégicos para o Brasil: energia, agro, minerais críticos, saneamento. Então, o Brasil é rico demais, né? E a gente tem que facilitar que essa riqueza seja desenvolvida via setor privado. Esse é um modelo que acho que é um consenso, mesmo quem gosta ou não do candidato, qual é a direção das nações prósperas do mundo. E o terceiro pilar, que é um que eu já vinha trabalhando e tive muita experiência na época da Caixa, que é o de mobilidade social. Hoje a gente tem, só no Bolsa Família, quase em torno de 20 milhões de famílias. Se a gente pegar famílias de renda até R$ 3.500, estamos falando de quase 100 milhões de brasileiros. E a gente sabe que é uma vida muito apertada, né? Então, a gente está trabalhando muito nesse projeto de mobilidade social, para facilitar a capacitação, crédito, microcrédito, empreender, dar liberdade para empreender, e que principalmente a gente tire as pessoas dessa condição de renda básica, vamos chamar assim, que elas possam construir dignidade. Então, essa é a direção. A gente está... eu estou trazendo agora outras pessoas para o núcleo técnico. Não vou contar ainda, porque não tenho fechado. Quando tiver fechado, eu conto para vocês, mas que vão ajudar aí na coordenação do plano e nessa difusão de ideias. O Flávio demorou 6 dias para repudiar a fala do Paulo Figueiredo de que mulheres votam muito mal. Raquel, eu tenho uma discordância, assim. Você imagina se você fosse candidata... Você sabe que esse é um tema que, para mim, é propósito, né? Eu fui do mercado financeiro a vida inteira e foi quando liderei estratégia de empreendedorismo feminino no Ministério da Economia e depois fiz o programa Caixa para Elas. Viajei o Brasil inteiro em caravanas e foram as histórias de mulheres reais, né, em programas de capacitação e de crédito que transformaram o meu propósito. E eu, depois que deixei a vida pública, eu falei, vou deixar de trabalhar só para mim e vou trabalhar para elas também. A gente já conversou muito sobre esse tema, né, e eu sei que você também é entusiasta. Então, assim, eu acho que esse é um tema que está no coração da nossa campanha. E você imagina, se você fosse candidato a presidente, se qualquer um dos seus apoiadores do bloco mais extremo ou outro que faça comentários, a gente tem que reagir a comentários, né? Eu acho que tem comentários, por exemplo, no outro espectro, que são muito mais grotescos do que o do Paulo Figueiredo, que foi um comentário que, obviamente, eu não preciso dizer o quanto eu discordo, né? E também
faço a manifestação de repúdio, mas assim, ele estava na Argentina, o candidato, e foi surpreendido com o comentário, obviamente, de início, e ele também é pai de 2 filhas, imagina, vai achar que mulher vota mal, assim, é uma coisa até antiga. Então, assim, só que no final houve uma tentativa, na minha opinião, injusta, de achar que o que terceiros falam, tentar atribuir ao Flávio Bolsonaro as falas de terceiros, eu acho que é injusto. Ainda assim, ele teve, dada a reação das próprias mulheres, as mulheres têm um espírito de corpo, né, principalmente na pauta da violência contra a mulher e no abuso. Eu falo que quando você abraça o Brasil pelas mães, não tem mães de esquerda ou direita, tem mães e mulheres reais que querem ter as vidas transformadas, né, direito e liberdade para construir dignidade, construir patrimônio e não serem abusadas. E ele concorda absolutamente com essa pauta e ele fez questão, quando você sabe que essa reunião já estava marcada há pelo menos uns 10 dias que a gente vinha planejando isso, antes mesmo do vídeo da Michelle. Então, tentam juntar essas partes ou atribuir essas falas, e eu acho que é uma tentativa injusta com um candidato que eu afirmo para você de machista não tem nada, tá? Assim, eu falo que o Flávio é uma flor, até se você pisar no pé dele, ele vai te dar um sorriso e um abraço. Então, assim, ainda assim, obviamente, dado o alcance que esse tema tomou, ele fez questão de fazer uma fala pública e abrir o evento ali, manifestando a opinião pessoal dele. Mas eu acho que se a gente for todos os dias olhar o espectro de apoiadores de qualquer campo e a gente tiver que reagir a isso, a gente tem um Brasil para cuidar e coisas maiores do que isso nesse momento e mais relevantes para estar focado, tá? Então, assim, eu não vejo foram 6 dias, 4 dias, ou porque reagiu, simplesmente uma pessoa que não faz parte da campanha e não fala pela campanha. Marcela. E que eu respeito a opinião como respeito a opinião de qualquer pessoa, né? Tem gente que acha que não existe mulher, existe pessoa que gesta. Eu sou mulher e mãe, discordo, mas eu tenho que respeitar a opinião. Então a gente também tem que aprender a conviver com opiniões diferentes da nossa e respeitar a opinião individual e a liberdade individual de cada um, assim que eu penso. Certo. Marcela. Daniela, sobre o vídeo de Michelle Bolsonaro, qual é a importância da ex-primeira-dama para a campanha de Flávio Bolsonaro? E, bom, vocês também se conhecem, né? A senhora já tentou conversar com Michelle Bolsonaro ou pretende procurá-la em busca de uma pacificação interna? Marcela, não, assim, como eu disse, eu sou admiradora do trabalho dela, acho que ela fez um trabalho incrível, fui conselheira do programa de voluntariado dela, ela fez um trabalho belíssimo na época do governo, com o voluntariado, com surdos, com doenças raras e etc., assim, um trabalho social impecável. Depois do PL Mulher fez um trabalho também, se não me engano, acho que foi o partido que mais filiou mulheres de engajamento e força. Mas eu não estava... Cheguei agora na campanha, sou uma pessoa técnica, me envolvo pouco, então respeito muito ela, tenho ótima relação com ela, com Damares, com Cristiane Brito, fomos colegas de governo todas, mas é um tema que eu prefiro não me envolver, assim como não me envolvo nos temas políticos como um todo, tá? Então, isso cabe à coordenação do próprio partido, o Valdemar, o Rogério, o próprio Flávio, não é um tema que eu esteja me envolvendo muito, então respeito muito a Michelle, tenho relação, mas nesse momento respeito as escolhas dela e não é um assunto que eu esteja me envolvendo, não. Atribuem a mim alguma articulação para lá e para cá. Obviamente eu acho que uma união, né, a gente tem um inimigo maior hoje, né, um problema maior no Brasil, que é livrar as mãos do Brasil desse governo. Acho que isso é uma questão de sobrevivência econômica, uma questão de proteção das famílias, estão quase há 20 anos no poder, então você vê, e a gente está numa pandemia de violência contra a mulher, eu vejo muito discurso e pouca prática, então eu estou mais focada nos problemas reais e nas soluções concretas para problemas reais e tenho me envolvido pouco nessas questões políticas, tá? E sobre a conferência com mulheres conservadoras ontem, que você participou, eu sei que você foi uma das organizadoras, teve uma dificuldade ali de atrair mulheres expoentes da direita. Soube que você conversou com a senadora Tereza Cristina, ela disse que estava incomodada com a fala do Paulo Figueiredo. Damares Alves também é uma senadora que você vem trabalhando, inclusive, nos programas para as mulheres, e ela estava sendo terrivelmente atacada nas redes sociais. Como é que você vai ajudar o Flávio a refazer essas pontes por conta desse episódio todo? E aí não só episódio de Michelle Bolsonaro, mas também episódio do Paulo Figueiredo, esses ataques a Damares. Marcela, assim, eu acho que
Ele já condenou os ataques, eu acho que até o próprio presidente Bolsonaro tem uma carta, eu acho que isso é uma questão de consciência coletiva, Raquel, assim, eu acho que os ataques têm que ser, hoje para mim é estarrecedor ver a manchete de que queriam atacar Malu Gaspar pelo exercício de um bom jornalismo, que é colega de vocês, e varre a vida da pessoa, ataca a pessoa. Eu já estou sendo atacada também, então, assim, agora isso não me faz desistir nem esmorecer, e eu acho que a gente tem que reagir coletivamente e, principalmente, se afastar disso. Então, eu respeito, de novo, a visão de cada uma. Também estou aqui me doando e servindo e sou atacada, e acho que hoje é uma questão da natureza, né, das redes sociais. Então, assim, acho que é um momento de união. Acho que, assim, não houve, assim, a reunião foi um sucesso, assim, tinham muitas líderes de vários estados, as que não puderam ir. A última semana, a deputada Soraya deixou claro que a última semana para fazer entregas, então era uma semana que politicamente era complicada de algumas estarem presentes, todas contribuíram, querem continuar contribuindo, a própria Priscila Costa estava lá, várias líderes do PL Mulher estavam lá, e eu acho que a senadora Tereza me ligou, inclusive estava com uma questão de saúde, e ela é muito benquista por todos nós, fomos colegas de governo também, mas eu acho que aí é uma questão de respeito à posição individual de cada um, né? Então eu não vejo como um esvaziamento, e sim, eu vi ali um momento de união e engajamento muito forte, principalmente para que a gente faça chegar nas mulheres da ponta, né, as mulheres brasileiras que estão sofrendo, que o dinheiro não dá para nada no final do mês, que estão endividadas, que estão sobrecarregadas, que estão preocupadas com os filhos, na droga, na violência. São para essas que a gente tem que dar uma resposta e é por essas que a gente tem que unir. Então, eu acho que a gente tem que focar energia no que está dando certo, naquilo que a gente concorda e se integra e tentar resgatar o Brasil. Assim, é nisso que eu estou colocando toda a minha energia e o meu intelecto saindo da minha zona de conforto para estar contribuindo para o Brasil. Mas eu acho que a reunião foi um sucesso, assim, houve contribuições muito valiosas e um engajamento muito grande. Acho que tinham mais de 60 mulheres lá, muitas, as que não puderam ir, entraram por vídeo, mandaram mensagem, estão pedindo grupos para difundir as mensagens. Então, acho que foi um momento de consciência coletiva, de que tem algo maior em jogo, que é a gente fazer essa mudança e esse resgate do Brasil. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui desse nosso recorte, mas, meus amigos, aqui a opinião é sua. Então, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Pra gente é gratificante ter aqui a sua opinião. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.